Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18. Lucas 18. Glória a Deus. Eu quero contar uma história de dois personagens da Bíblia. A semelhança entre esses dois homens e as diferenças também entre os dois homens. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. É uma história de dois personagens da Bíblia. Um tem nome, o outro tem um título. É interessante, não é? Há certas coisas que passam despercebidas na Bíblia, não é? Vocês já perceberam que muitas vezes passagem bíblica dá nome, mas outras não dá? Não é? Uma das pregações mais se prega na igreja é de uma mulher sem nome. O nome dela virou mulher do fluxo de sangue. Não é? É interessante, não é? Não é isso? Mas o autor, o escritor, ele tinha razões quando ele mencionava nomes e quando ele não mencionava nomes. O primeiro personagem dessa história bíblica, eu sempre falo uma coisa: eu gosto de pregar a palavra. Eu não gosto de pregar aquilo que eu penso, que eu acho. Por melhor que seja a minha teologia, certo? Ela nunca vai poder ser superior às Escrituras. Não que eu sou contra a teologia, claro que eu sou, tanto que eu sou bacharel em teologia, certo? Mas aqui no púlpito não é lugar para pregar teologia, aqui para pregar a palavra de Deus. Teologia é na escola bíblica dominical ou no estudo bíblico. Mas o púlpito é o lugar de se pregar a palavra de Deus. Então eu disse que a voz é minha, mas a palavra não. Quem encontrou, diga amém, por favor. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que me hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: Ainda te falta uma coisa. Repita isso: ainda te falta alguma coisa. Então, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: Qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, pais ou irmãos, ou mulher ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vindoura a vida eterna. 19. Pule para o capítulo 19. Como é que chama esse rapaz? Como é que ele chama? Rico é nome? Como é que ele chama? Ele tem nome? Ele é um príncipe rico, mas sem nome. 19. Capítulo 19, amém? Outro personagem. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia um varão chamado... apareceu o nome. Chamado Zaqueu.
Era esse chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se desceu, recebeu o gostoso, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode se assentar. Senhor meu Deus, ó Espírito Santo, ilumina minha mente para trazer à tua igreja aquilo que é da tua vontade. Abra o meu entendimento e também o entendimento dos teus filhos para entender e compreender a tua palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Temos agora o quê? 2 personagens. Um com nome e o outro sem nome. Agora, o que eu quero fazer é a colocação seguinte: o paralelo da história desses 2 homens, certo? É interessante que o jovem rico, ele tinha um desejo. Qual era o desejo? De herdar a vida eterna. O título da minha pregação é essa: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vou repetir: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta toda a humanidade faz. Todos nós já fizemos essa pergunta, sim ou não? Todos nós temos o desejo da vida eterna, sim ou não? E quando a gente tem esse desejo, a gente quer saber o que devemos fazer para herdar a vida eterna. Esse jovem não era diferente. Interessante que o desejo dele era a vida eterna. Mas o outro que tinha nome se chamava quem? Zaqueu. E Zaqueu também era rico ou era pobre? Rico igual o jovem rico. E diz a Bíblia que ele era chefe, Zaqueu era chefe dos publicanos. Seria mais ou menos hoje chefe da Receita Federal do Estado. Ele era um fiscal, ele trabalhava pegando os impostos e avaliando os impostos do povo de Israel para levar para Roma. Mas ele também o quê? Tinha um desejo. O que há de comum entre eles? Os 2 são ricos. Outra coisa que há em comum entre eles: o desejo da vida eterna. É um paralelo entre os 2. Ambos tinham o mesmo desejo. Agora é interessante, no decorrer da história, você vai perceber que eles têm o mesmo desejo, mas a direção, a diretriz é que começa a mudar. Então aquele jovem pergunta a Jesus o que hei de fazer, e Jesus prontamente responde. Jesus não fica sem dar a resposta para ele. E Jesus então diga a ele o seguinte: olha, sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ou seja, Jesus replicou para ele o quê? Os 10 mandamentos. Estão lembrados da resposta dele? Eu cumpro isso desde a minha meninice. Ele deve ter ficado feliz, né? Se era isso, né? Eu cumpro isso desde a minha meninice. Estou vendo aqui a menininha aqui, está vendo aqui, ó? Está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus. Ele foi criado na igreja igual ele ali, ó. Como é que é seu nome? Miguel. Dentro da igreja, aprendendo a palavra, né? Aprendendo os mandamentos. E vai crescendo, ouvindo, né? E obedecendo os mandamentos. Agora ele é adulto. Então agora ele quer saber o que ele precisava fazer. Olha, eu fui criado dentro da igreja também.
Minha mãe me criou dentro da igreja. Eu vi minha mãe ser batizada na primeira igreja batista. Eu era um garoto de 4 para 5 anos. Eu frequentava a escolinha, né, das ovelhinhas de Jesus. Sou uma ovelhinha de Jesus. Sou uma ovelhinha. Né? Fui criado dentro da igreja. Mas é uma coisa interessante, certo? Quando nós somos criados dentro da igreja, no ensinamento da palavra de Deus ali, né, a gente adquire, sabe o quê? Uma certeza de salvação. Ah, se eu estou sendo criado na igreja, estou na igreja, certo? A minha salvação já está garantida. Fui criado dentro da igreja. Esse rapaz, ele foi criado na igreja judaica, fiel aos ensinamentos do judaísmo, né? Então ele tinha certeza agora que ele estava salvo, porque o próprio Jesus falou: guarda os mandamentos. Então ele estava dentro, mas de repente ele é pego de surpresa. De repente Jesus fala com ele: mas te falta o quê? Uma coisa. Fica difícil, né? Se eu cumpro todos os mandamentos, e são quantos mandamentos? São 10. Naquele momento, agora já é uma coisa minha, ele até pensado assim: ei, será que existe um mandamento que nunca me ensinaram? Será que existe o 11º mandamento? Porque todos que me ensinaram, eu cumpri à risca, tintim por tintim, do começo, meio e fim. Agora vem ele dizer que me falta um mandamento. Então, embaralhou a cabeça dele. Sabe o que acontece, irmãos? Ei, é para aqueles crentes que estão seguros, sabe o quê? Num cartão de membro de igreja, estão seguros no posto de presbítero, ou de pastor, ou de diácono, ou de cantor, ou de instrumentista da igreja. Ele acha que essa credencial já o credenciou para o quê? A vida é eterna. Nessa minha caminhada de crente, quantos já vi tecladistas que tocam maravilhosamente bem. Na hora que termina o louvor, em vez de sentar ali para ouvir a palavra, sabe para onde que vai? Vai lá para a rua, para conversar fiado. Instrumentistas. Isso e hoje cada dia se torna comum, viraram hoje o quê? Artistas. Né? Se fosse hoje Jesus, né, chegava esses artistas: olha, eu canto bem, maravilhosamente bem. Nossa, quando eu canto, aí o fogo desce e o Espírito desce e faz aquele reboliço. Aí Jesus diz: olha, mas te falta alguma coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? O que te falta? Naquele momento, aquele rapaz, isso aqui hoje é coisa minha, eu imagino milhões de coisas passou na cabeça dele. O que me falta? Quando eu estudava, né, aí a diretora mandava me chamar lá na sala dela. Eu penso: o que eu fiz? É ou não é? Quem não já foi chamado na sala da diretora? Né? Até chegar até ela para saber o que era, eu tremia de medo. O que eu fiz? Eu ficava pensando, e voltava atrás no dia anterior para saber, para poder, certo? E eu ficava: o que eu fiz? Até chegar até da diretora, e ela dizia o que estava acontecendo, né? Não era nada daquilo que eu pensava. Se Jesus chegasse aqui hoje, você perguntasse para ele: mestre, bom mestre, o que hei de fazer para ganhar a vida eterna? E dizer para você: te falta alguma coisa. Tenho certeza, eu não estou lendo a mente dos irmãos, mas cada um já começou a... O que está faltando? O que está faltando? Jesus então não deixa ele sem resposta. Jesus disse: olha, quando Jesus ouviu, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico.
coisa mais difícil é quando Jesus te pede algo que é muito importante na sua vida. É aquilo ali que te falta. É isso que te falta. O interessante, certo? Que esse rapaz, religioso, crente, fiel, alguns minutos atrás ele estava onde? No céu. Diante da resposta de Jesus. E Jesus diz para ele: vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois me... Naquele momento, aquele que estava dentro saiu para fora. Aquele que estava no reino garantido porque cumpria o quê? Todos os mandamentos, de repente perdeu tudo aquilo por causa de um mandamento. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitos que acham que estão dentro vão ficar de fora. Por isso que Jesus disse, né? Até aquilo que tem, lhe será o quê? Tirado. Estão lembrados aqui dos talentos? Foi dado 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que ficou com 1, estão lembrados o que o Senhor talento fez com ele? Tirou o talento dele e deu pé, que tinha 5. Tem muita gente enganada aí. Há uma lista de enganados. Muitos que estão achando que estão dentro, porque cantam bem, pregam bem, né? Muitos que fazem a igreja delirar, certo? E agora eu estou dentro, certo? Ei, mas podem estar fora. Não estamos aqui para julgar ninguém, certo? Mas muitos pensamentos deles estão o quê? Na fama, no poder, no dinheiro. Estão entendendo? Não é? Porque as intenções deles já revelam, mas eles não conseguem ver, porque está tudo dando certinho, está tudo, né? Beleza, agenda para lá e para cá, e likes na rede social, né? E nossa, eu estou bem, né? Aí Jesus fala: te falta uma coisa. Vende tudo que tens. Será que essas pessoas, quando na área minha, que é a área da música, famosos, né, que estão nas redes sociais, teve uma grande cantora aí, né, que ela foi convidada para abrir o carnaval de uma cidade, com o louvor gospel, certo? Então, ela recebeu 250 mil para abrir o carnaval, certo? Da cidade, da festa da cidade. E quando ela foi indagada, ela disse: olha, eu tenho músicos para pagar, certo? E eu vou lá adorar a Deus para as pessoas que estão lá, certo? E eu tenho, né, os compromissos. Naquele momento veio o jovem rico na minha mente. Eu trabalhei a vida toda. Eu fui um cara honesto, íntegro, né? Eu cumpri os mandamentos, porque diz a Bíblia o seguinte. Agora, sabe por que ele era rico? Sabe por que ele era bem sucedido? Porque ele cumpria todos os mandamentos. Deuteronômio está falando. Se cumprires todos os mandamentos e andares nos meus caminhos, né, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí você conhece ali as bênçãos, né? Onde colocar tua mão, prosperará, você não será cauda, mas será cabeça, você não estará por baixo, mas sempre por cima. Então a riqueza daquele jovem não estava apenas na sabedoria dele e no esforço dele, mas estava na vida que ele tinha, uma vida de obediência diante de Deus, e tudo fluía para ele, porque está escrito, ele conseguiu tudo aquilo por fidelidade, certo? Agora no momento final, como diz, no momento ali de tirar o 10, né? Ele vai, diz a Bíblia, ele olha para a riqueza dele, ele olha para os bens dele. Jesus disse: dê aos pobres. Primeira coisa, pobre? Se é pobre é porque é amaldiçoado, né?
Se é pobre, é porque não quis trabalhar. Se é pobre, é porque jogou fora. Por que eu vou pegar aquilo que eu ganhei com todo suor e com a minha fé e dar para os pobres? E segundo, depois dar todos os meus bens e depois segui-lo? Muita coisa passou na mente daquele jovem, que passaria na nossa mente, não é? Então, aquele jovem, naquele momento, diz a Bíblia que ele virou as costas e voltou o quê? Triste. O que nós podemos aprender? Será que Jesus queria que ele desse os bens deles para os pobres? Queria que dividisse? Ei! Jesus estava testando o coração dele. Até que ponto aquela religião que ele praticava era por amor a Deus? Tem muitos que estão dentro da igreja. Porque, por causa do quê? Por causa do instrumento musical, por causa do microfone. É gostoso cantar, é gostoso pregar, todo mundo vê, você aparece. É o tesouro, mas terminou ali, vai para a sua vida secular, e lá as pessoas têm até vergonha de dizer que é um crente. Não é isso? Ei, nessa noite Jesus está sondando cada um do seu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Naquele momento, aquele jovem que tinha certeza e convicção que estava no reino dos céus, no reino de Deus, por um segundo, ele entra no reino de Satanás. Muitos que estão dentro vão estar fora. Agora, muitos que estão fora vão estar dentro. Agora vamos para a história desse rapaz chamado Zaqueu. Rico também. Desejoso de ver Jesus também. Diz a Bíblia que ele sobe numa árvore para ver Jesus. Porque era de pequena estatura, né? E ali ele queria ter uma visão maior de Jesus. Agora, o interessante, quem era esse homem? Um publicano, cobrador de imposto. Só que ele era judeu. Judeu igual o jovem rico também era judeu. Eles eram da mesma linhagem de Jacó, de Moisés. Ambos pertencentes às tribos de Israel. Só que um era rico e cumpria os mandamentos, e ele era rico, só que ele era o quê? Corrupto, ladrão. O qual todo o povo de Israel o odiava. Agora, sabe por que odiava ele? É porque ele era judeu, né? E cobrava impostos para Roma, e Roma oprimia o povo de Israel, cobrando impostos deles. E muitas vezes, que quando ele chegava para cobrar o imposto, quando ele via mercadoria, falava assim: olha, quanto que vale isso aqui? Isso vale R$500, certo? Então tinha uma porcentagem, vamos supor 10%, então tinha que dar 50% de imposto. Só que ele subia o preço. Não, isso que vale R$1.000, você vai ter que dar 100. É por isso que ele fala assim: tem defraudado? Então chegavam os judeus, cada dia mais, aqueles judeus, os comerciantes judeus odiavam ele mais. Ele não só cobrava os impostos, mas também ele subia os impostos, porque parte daquilo ficava para ele. 50 ele entregava para Roma e 50 ele colocava no bolso. E o pior de tudo, que ele era descendente de Abraão. Para os sacerdotes, para o povo de Israel, os escribas, ele estava determinado ao inferno. Ele estava fora. Ele nem podia entrar na sinagoga para adorar a Deus. Ele estava fora. Então, esse homem sobe na árvore com o desejo de ser o quê? Visto por Jesus. Interessante que o texto diz que Jesus, olhando para cima, viu. Agora, você acha que Jesus viu ele porque ele subiu na árvore?
Jesus já passou, já sabendo o que ia acontecer. Eu acredito que Jesus viu Zaqueu assim, aqui, ó. Zaqueu, desce dessa árvore. Você não está nem olhando para mim? Coisa minha, tá? Porque Jesus não precisa olhar com os olhos carnais. Os olhos de Jesus são espirituais. Uma coisa que a igreja precisa aprender. Você precisa ter olhos espirituais para ver. Naquele momento, diz a história, que Jesus, olha, desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém me pousar na tua casa. Interessante que Jesus não faz a mesma coisa com o jovem rico. Olha o paralelo. Ora, se o jovem rico era íntegro, reto, era melhor Jesus ir para a casa dele, ó, vou entrar né? Eu vou deixar ele na casa do pastor João para ir na casa de um ladrão, de um corrupto? Não. Mas é porque Jesus tem os olhos de espírito. Ele olhou o coração do jovem rico e olhou o coração de Zaqueu. É na casa dele que eu vou repousar. Aí diz o texto que quando ele entra na casa de Zaqueu, é interessante que nem foi preciso Zaqueu nem perguntou, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida? Por que ele não fez a pergunta? Porque já estava dentro do desejo do coração dele. O rosto dele já transfigurava aquilo. A ação dele já demonstrava aquilo, não precisava nem perguntar. Mas Jesus foi censurado, olha lá. Censurado por quem? Pelos que estavam dentro. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os donos da lei que estavam dentro, começaram a censurar o que estava fora. Olha, vai entrar na casa de um pecador. Aí quando Jesus entra na casa daquele que estava fora, Jesus disse, antes que Jesus falasse qualquer coisa, Zaqueu se solta e diz, olha, se tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, e dou a metade dos meus bens aos pobres. Aí você fala, mas pastor Rubens, Jesus não falou para o jovem rico para dar tudo, todos os seus bens, e por que agora Zaqueu tem que dar a metade? Por que agora ele tem que dar metade? Tá? Olha bem, essa metade, estão lembrados que eu falei dos 50%? Essa metade que ele dá para os pobres, era a metade dele. Então ele deu toda a metade dele, porque a outra metade pertencia a Roma. Estão entendendo? É por isso que ele não deu 100, porque ele deu aquilo que ele roubou durante a vida toda. Naquele momento, Jesus solta de alegria. Agora vem a coisa no meu coração. Estão lembrados que quando Isabel recebe Maria, no ventre de Maria, o que aconteceu? A criança tremeu. Eu tremei. Naquele momento, acho que Jesus tremeu, porque ele viu salvação ali. Viu salvação de alguém que era ladrão, corrupto, que estava fora, destino inferno. Aquele em que os religiosos já tinham o quê? Abandonado. O que estava fora, por um ato de justiça, entrou para dentro. E o que estava dentro, saiu para fora. E vamos ver isso na eternidade. Eu enumerei aqui uma lista do que estavam fora e entraram para dentro. E o que estavam dentro entraram para fora. Lista dos que estavam dentro e ficaram por fora. A nação de Israel. A nação de Israel, um povo separado e escolhido por Deus, estava dentro.
veio o Messias e eles recusaram o Messias. Estavam dentro. Mas quando eles dizem, soltam Barrabás e crucifica Jesus, ali eles selaram o destino da vida deles. Ali eles escolheram que lado eles queriam ficar. Porque achavam que estavam dentro e acabaram fora. E acabaram fora. E aqueles que estavam fora, que eram gentios, pecadores, prostitutas, aqueles que estavam fora, João diz que Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que é eu e você. Hoje esse povo ainda acham que estão dentro. Se você chegar perto de um judeu e perguntar para ele sobre Jesus, sabe o que eles vão falar? Esse é o impostor que foi criado pelos cristãos. Eles escarnecem do nome de Jesus. Por quê? Porque eles acham que estão dentro, mas estão fora. Basta quem conhece a história desse povo, é o povo mais sofrido da terra. Mas continuam o quê? Arrogantes, prepotentes, achando que o Deus é deles. Outro que estava dentro, Judas, foi escolhido para ser discípulo. Judas curava, Judas expulsava demônios, Judas cantava louvores, Judas fazia o Espírito Santo descer sobre aquele povo. Estava dentro, mas por causa de algumas moedinhas, ficou de fora. Poderia estar muitos aqui, poderia falar do grupo que disse, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos fulano, em teu nome nós fizemos o quê? Maravilhas, em teu nome nós andamos nas igrejas, as agendas eram cheias, e Jesus, olha, não vos conheço. Estavam dentro, achando que estavam dentro, e agora Jesus nem os conhece mais. E esses tipos estão espalhados pelas igrejas aqui. Porque não fica, irmãos. Onde eu vejo o espírito de mentira, o espírito de adivinhação, eu pego a minha esposa, vamos embora. Aqui não é nosso lugar, não. Fazemos nosso papel ali, nosso, meu louvor, minha adoração, estou saindo fora. Não me comungo com isso, porque no dia do juízo final, eu não quero, olha, Rubens, não te conheço. Nem te conheço. Também aqueles sacerdotes e escribas que estavam lá, todos. Agora, enumerei para terminar a lista do que estavam fora e entraram para dentro. Quem já viu falar aqui? Maria Madalena. Jesus expulsou dela o quê? Uma legião de demônios. Estava fora, entrou para. Alguém queria alguma coisa com Maria Madalena? Ela era o quê? Uma pecadora. O destino dela, para segundo os sacerdotes e escribas, era o quê? O inferno. Mas para Jesus não. A lista daqueles que estavam fora entrou para dentro. A mulher samaritana, aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Os samaritanos judeus não se... Porque um dizia, que eles tinham o Deus verdadeiro, que eram os judeus. Os samaritanos também falavam que eles também tinham Deus também. Era a briga entre aquelas duas nações ali.
Todos os dois tinham Deus. Quando Jesus chega, disse: olha, os verdadeiros adoradores, filha, não vão adorar nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores é aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher que achava que estava dentro, certo? Agora encontrou aquele que o colocou para dentro, e ela sai correndo, e veio os seus familiares, os seus amigos: encontrei aquele que me encontrou para dentro. Encontrei aquele. Eu enumerei aqui o outro aqui, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, todo prepotente. Eu sou o apóstolo Paulo e estou no seminário. Eu vou agora destruir esse povo e saio para cavalgar. Estava dentro. De repente, Deus coloca ali no chão, derruba ele do cavalo. Paulo, eu te escolhi e te separei para ser minha testemunha. Aquele que achava que estava dentro, agora verdadeiramente está dentro. E para encerrar, aquela mulher encurvada, em que um demônio durante 12 anos a fazia o quê? Estão lembrados que Jesus declarou sobre ela? Essa também é filha de Abraão. Essa palavra é para despertar a igreja. Você é do grupo que está dentro e acha que está fora? Ou você é do grupo que acha que está fora, mas que pode estar dentro? Eu lembrei desse rapaz aqui. Tenho prestado atenção nele. Certo? Pelo menos toda vez eu venho aqui, ele está aqui. Olha o vestuário dele, olha a estampa dele. Ele não quer nem saber se eu estou de terno, gravata, cheiroso. Ele quer estar aqui. E você olha para ele e pensa: poxa, esse rapaz, ele não tem a bênção de Deus. Perguntei onde que ele mora no lixão. Ele dorme no lixão. Certo? Mas ele está aqui. Sabe quem me fez lembrar? Sabe quem ele me fez lembrar? De Lázaro. O mendigo Lázaro. E do lado, o quê? O rico. Que recebeu nessa terra todos os bens. E Lázaro só males. Ambos morreram. Ambos foram para o além. Mas um foi para um lado e o outro foi para outro. Ricos são aqueles que prego bonito, canto bonito e eu faço fogo descer, né? Eu vou para o céu. E Lázaro é aquele, coitado, é praga de Deus, é porque, certo? E inventa um monte de coisa. Está no seio de Abraão. Esse menino me fez lembrar disso, ele me ajudou a pregar aqui essa noite. Certo? Eu queria dizer para essa igreja: é o Lázaro. Não sei o nome dele, mas estou dando o nome dele de Lázaro. Que faz esse garoto sair lá do Turmalina para sentar ali. E ele fica ligado o tempo todo. É desse que Jesus disse: hoje a salvação nesta casa. Porque esse também é filho de Abraão. Feche os seus olhos agora. A última canção, querida. Zaqueu. A última canção, playback. Playback, vou encerrar com playback. Feche os seus olhos agora. É o último. A última canção. Vou soltar. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto
que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga aí ali. Eu preciso de ti, ó Pai. Confesse, sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te servir. Clame, peça. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de salvação nesta casa. Hoje é noite para aquele que está fora entrar para dentro. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Vem cá, rapaz. Vem cá, querido. Vem cá, vem cá. Vem cá, querido. Vem cá. Eu preciso de ti, ó Pai. Vem cá, Lázaro. Vem cá, Lázaro. Vem cá, Lázaro. Sou pequeno, Lázaro. Vem cá. Vem cá, querido. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Eu quero vocês cantando agora essa canção comigo, hein? Fazendo. Fala. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ser santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A palavra diz: se crês de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, o Senhor recebe vocês dois como almas vivas, cheiro suave e agradável ao Senhor. Glória a Jesus. Porque hoje é noite de salvação. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Sou você. Faz um milagre. Fica de pé, igreja. Aleluia. Apóstolo Wilker, por favor. Pastor João, por favor. Apóstolo, essas duas ovelhas são de vocês.
estou sem fôlego. Vocês, aqueles que estavam fora, mas agora estão dentro. Aqueles que diziam, esses pecadores, esses estão fora. Quem dizia, esses são os santarrões, aqueles que carregam Bíblia debaixo do braço, que andam com roupão. Olha para vocês e diz, aqueles estão fora. Ele está com a camisa de futebol. Olha a roupa dele aqui. Eles estão fora. Deus o recebe vocês essa noite. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração. Vamos orar. Apóstolo, agora é com você. Pastor João. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando esse casal, de missionário. O pastor Rubens Luz, a missionária. Agradeço pela presença de vocês, pelo convite. Nos atendeu prontamente. Que Deus continue abençoando poderosamente. Este momento é o momento de nós ofertarmos na casa do Senhor, amém? Aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, deposito no gasofilácio. Glória a Jesus. Você que está me ouvindo, aleluia, as contas bancárias do ministério está passando no seu visor. Você possa lançar uma semente nesse ministério, nos ajudar a levar a presença do Pai, a fazer a obra do Pai, no poder do nome de Jesus. Pai querido, no poder do nome de Jesus, abençoe poderosamente os dizimistas, os ofertantes, abençoe os mantenedores dessa casa, Pai, no poder do nome de Jesus, Pai. Continua repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. É em nome de Jesus que o céu se abra a favor de cada um, Pai. É em nome de Jesus que as portas se abram. Aquele que precisa de um emprego, Pai, que o Senhor abra a porta de emprego. É no poder do nome de Jesus, Pai. Continua sustentando a tua igreja, Senhor. É para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Levanta suas mãos, eu vou te abençoar. Pai querido, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Pai, nos leva em paz e em segurança, nos conceda uma semana de bênção, no poder do nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Todos dizem, amém. E eu escuto a terminado no nome de Jesus. Não sai sem pegar na mão do seu irmão, lembrando que eu também sou seu irmão. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo. Uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.